E o que acontece quando amor e tradição entram em colisão? Nesse nono episódio da primeira temporada de Outlander, nós vemos exatamente isso acontecendo. Claire e Jaime vivem ali um dos momentos mais polêmicos entre o casal. E não só polêmico, mas transformador também, principalmente para essa relação de Claire e Jaime. Enfim, nesse vídeo de hoje nós vamos comentar aqui esse nono episódio da primeira temporada de Outlander. Episódio este intitulado Acerto de Contas. Pela primeira vez nós temos aqui o Jaime narrando o episódio. Desde o primeiro episódio até esse oitavo, nós temos ali sempre a narração da Claire e é o que acontece também com a maioria dos episódios até a sétima temporada. Mas para esse episódio aqui, para esse nono episódio, pela primeira vez nós temos o Jaime narrando um episódio. Foi muito interessante observar, ver este episódio pelo ponto de vista, pela perspectiva do Jaime. É muito importante porque através dessa perspectiva do Jaime, nós conhecemos ali as suas dúvidas, sua dor, o seu senso de dever. Nós temos aqui o Jaime como líder dessa missão para resgatar a Claire das mãos do Blackjack Randall e após esse resgate, os dois precisam lidar com as consequências dessa imprudência, tanto no aspecto pessoal quanto ali dentro das rígidas leis das terras altas escocesas lá do século XVIII. Nós vemos ali que a Claire é resgatada das mãos do Blackjack Randall, mas ela não sai ilesa, nem fisicamente, muito menos emocionalmente. O que vem depois desse momento divide opiniões até hoje. E é um momento muito comentado, principalmente no meu vídeo do Clube da Leitura, onde eu leio com mais detalhes como foi esse momento nos livros, porque ainda aqui no canal não tinha um vídeo falando sobre esse momento da série. Sempre que alguém tá lendo esse trecho e acompanha o Clube da Leitura, eu sempre recebo um comentário um tanto quanto polêmico sobre essa atitude do Jaime, dessa punição dele para com a Claire. Mas, como eu disse para vocês nos episódios anteriores, o Jaime é um homem muito tradicional, ele é um homem que leva as tradições das terras altas muito a ferro e fogo. Para ele, as tradições, na verdade não só para ele, para eles, né? É isso que os mantém vivo, é isso que dá o norte que cada morador ali das terras altas precisa para viver. E o Jaime, inclusive, fala isso para nós nesse episódio, no início do episódio. Ele sempre soube onde ele queria chegar, ele sempre soube os seus próximos passos, e ele sempre foi um homem que seguiu com muito afinco, que viveu com muito afinco, todas as tradições das terras altas escocesas. E dessa vez não seria diferente. Vocês viram que após aquele resgate, que foi todo arquitetado por Jaime e companhia, foi bem sucedido, a Claire consegue sair ilesa, intacta, antes que o pior acontecesse, mas ela colocou todos aqueles homens em risco. Agora, os homens do Blackjack Randall estão atrás dos homens do clã Mackenzie. Isso se deve ao fato dessa invasão que eles fizeram em Fort William para resgatar a Claire. Logo, esses homens estão passando por uma situação que, se a Claire não tivesse feito o que fez, eles não estariam vivendo essa situação. E isso pode acarretar consequências muito graves para os homens do clã Mackenzie. Então, os homens, eles mudam o comportamento deles com a Claire, vocês podem perceber, porque ela precisa ter uma noção, eles percebem que ela não tem essa noção, que ela não tem essa dimensão, e só quando a Claire tiver essa noção, tiver essa dimensão, é que as coisas voltarão ali, né, a ser como antes, entre aquele grupinho. Então o Jaime, ele precisa agir, ele precisa mostrar para Claire o peso dos seus atos, a consequência dos seus atos. Mas não dá para negar que essa polêmica da punição ali do Jaime com a Claire é difícil de assistir, mas claramente o Jaime age de acordo com os costumes da época. E é importante salientar que a série não vem romantizar essa atitude do Jaime. A série mostra o impacto, mostra o trauma e o mais importante, mostra essa mudança de comportamento bem lá no finalzinho, que é quando nós vemos o Jaime fazendo essa promessa para Claire. O Jaime, ele promete nunca mais tocar nela dessa forma, e nós vimos que ele cumpre, né, já que o relacionamento dos dois se reconstrói a partir daquele momento. E a gente já sabe muito bem como que é esse relacionamento aí até a sétima temporada da série. Eles estão de volta ali, ó, que muitas coisas estão acontecendo. A tensão política está muito grande em Leoch, entre Colum e Dougal, como vocês puderam perceber. O Jaime é quem faz a ponte ali dessa reconciliação entre Colum e Dougal, porque o Jaime tem esse lado diplomata dele, né? Ele é inteligentíssimo, ele tem muito do Colum, mas ele também tem muito do Dougal quando é necessário ter. Mas neste momento foi a astúcia, a inteligência do Jaime
que prevaleceu e fez com que as coisas se acertassem, pelo menos por hora, ali entre os irmãos. O Jaime, ele está de volta a Lioch, como eu disse para vocês, e quem também está em Lioch é a Ligory. E vocês viram que ela não ficou nem um pouco satisfeita ao saber do casamento de Jaime e Claire. Todos do castelo ficaram felicíssimos, exceto Colum e Ligory. O Colum não fica tão feliz assim porque agora o Jaime não é mais um possível sucessor da sua linhagem, já que ele se casou com uma Sassenach. Logo, ninguém o apoiaria para ser um sucessor do Colum na ausência do mesmo. E a Ligory, vocês sabem que ela não ficou nem um pouco feliz e satisfeita por conta desse amor que ela nutre pelo Jaime desde quando era muito pequena. 7 anos de idade, mais ou menos, ali que ela tinha quando ela viu o Jaime pela primeira vez. E nós vimos nesse momento Ligory claramente ainda muito apaixonada por Jaime. Ela, inclusive, tenta seduzi-lo e se insinua. Ela se mostra vulnerável para o Jaime, que é o momento onde o Jaime a rejeita. E é um momento que fere a Ligory de várias maneiras, né? Não só fere o seu coração, mas também fere o seu ego. E a gente vê que em momentos mais à frente, a Ligory usa até de um feitiço ali, né? De um bonequinho ali, alguma coisa do tipo, para tentar atingir o casal. E é muito interessante essa personagem nessa primeira temporada, porque nós sabemos que ela em si não é uma ameaça para Jaime e Claire, até porque o Jaime está completamente apaixonado pela Claire, como nós vimos ele nos contando nesse episódio, mas as atitudes que a Ligory possa vir a ter, essas sim são uma ameaça para o casal. Nós bem sabemos o que nos aguarda nos próximos episódios. Eu só não me recordava que o Jaime não contava para Claire isso nesse episódio. Eu tinha em mente, eu não sei porque eu tinha isso em mente, que o Jaime ia logo contar para Claire o que aconteceu. Nós vimos que não, que ele ainda não conta para Claire, mas eu sei que em alguns episódios à frente ele vai contar isso sim. Se eu não me engano, nos livros esse é um momento que não acontece, tá? Nos livros não tem esse momento entre Ligory e Jaime. Me corrijam se eu estiver errada, se a minha memória estiver falhando, mas eu acho que nos livros esse momento ele não existe. É só aqui na série mesmo. E durante todo o episódio, a Claire ela evita o Jaime. Nós vimos que eles conversam, os assuntos práticos do dia a dia, eles estão sempre se falando, estão sempre se conversando, mas a Claire evita olhar nos olhos do Jaime. Contato físico, então, é algo que, assim, não está existindo no momento. Não porque o Jaime não quer, porque ele tá desesperado, dá pra ver no olhar dele. Mas a Claire, ela não aceitou o que aconteceu. O Jaime também não consegue administrar muito bem essas sensações, esses sentimentos que ele está sentindo pela Claire. Afinal de contas, tudo é muito novo também para o próprio Jaime. E ele entende que é algo diferente e que, por ser algo diferente, algo muito maior do que ele mesmo, ele precisa ter certas atitudes diferentes. Para isso, ele entende que ele precisa mudar os seus comportamentos e tentar ceder ali, e às vezes até sob as tradições das quais ele desde pequeno vem seguindo. Os pais dele viveram e, enfim, todos ali à sua volta vivem esse tipo de relacionamento, têm esse tipo de comportamento. Se ele quiser viver com a Claire, ele vai precisar de certas mudanças. E ele aceita essas mudanças. Nós vimos aqui, nesse momento da reconciliação, nós vimos ali que o Jaime se despede desse homem das terras altas e se compromete com o marido que a Claire merece ter. Ele entrega não apenas o seu corpo a ela, dizendo que agora ele é dela, mas também a sua alma. É inclusive nesse momento onde ele fala uma das frases mais icônicas de James Fraser: parece que eu não posso possuir a sua alma sem perder a minha. Nós vimos que o Jaime está totalmente nas mãos da Claire e ela também, a contragosto, também está completamente entregue às mãos do Jaime. Ele pergunta para ela, vocês viram, né? Ai, você não me quer mais, você não quer mais continuar casada comigo? E ela fala, eu não deveria querer, mas eu quero. É algo que claramente eles não conseguem controlar e também não conseguem dimensionar. É muito estranho para todos os dois. Mesmo para Claire, que já foi casada anteriormente, que já amou outro homem, não é nada parecido com isso que ela está sentindo pelo Jaime. É algo completamente imensurável, que não tem como dimensionar. E mesmo ela que conhece desses sentimentos, conhece dessa atração física, nada é parecido com o que ela está vivendo com o Jaime. E sobre essa cena da punição de Jaime, né, para com a Claire, ela foi gravada com muito cuidado. Tanto Caitriona Balfe quanto o Sam, eles discutiram profundamente como tornar essa cena impactante e respeitosa.
Nos livros, o Jamie ele chega a rir da punição, e na série a gente viu que isso foi alterado para reforçar ainda mais o drama e mostrar a gravidade da situação. O Jamie diz, inclusive, que ele disse para Claire que ele ia puni-la, mas ele não disse que gostaria daquilo. Mas me conta aqui, para você, o Jamie foi longe demais? Você consegue entender essa atitude, esse comportamento do personagem? Comenta aqui que eu tô curiosa para saber a sua percepção sobre esses acontecimentos. Nós vimos aqui que o Acerto de Contas, ele não é um episódio fácil, mas ele exige que a gente olhe para a história com olhos críticos e coração aberto. Claire e James saem machucados, mas também ainda mais unidos, pelo que nós vimos. E a sombra da Ligor está só rondando ali o casal, como nós bem sabemos. Se você ficou comigo até o finalzinho desse vídeo, comenta aqui a hashtag Acerto de Contas, só para eu saber que você ficou comigo até o finalzinho do vídeo. Muito obrigada por ter me assistido. Eu espero muito que você tenha gostado de mais esse vídeo, de mais essa análise de episódio, e eu te vejo nos próximos vídeos. Um super beijo no seu coração e até mais. Tchau!